Pai, somos gratos por tudo que já ocorreu na tua casa de oração. Somos gratos porque a tua filha teve que vir e se retirar. Muitas vezes, ó Pai, eu fiz isso também quando trabalhávamos para o homem no quartel também. Muitas vezes tínhamos que vir e depois ir para apresentar, poder chegar antes das 10. Então, ó Deus, é salutar que ela veio, participou do culto, teve que se retirar um pouco mais cedo. Mas nós que aqui que ficamos, ó Pai, eu te louvo pelos hinos que foram louvados, pela leitura da palavra, Senhor, no salmo que foi lido, Pai querido, Pai amado, pelos louvores, e por isso, ó Deus, em tudo te dou graça. Mas nesse momento precioso, ó Pai, aleluia, que diz a tua palavra, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu te peço, ó Pai, que tu venha abrir nossos ouvidos espirituais, nossos ouvidos também humanos, Senhor. Não queremos apenas ouvir, queremos escutar, parar para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, ó Deus, também te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu abra nosso entendimento, ó Pai, que tu desça sobre nós a sabedoria do céu, revelando os teus mistérios contidos na tua palavra. E também prepara o nosso coração para recebê-la. Que teu Espírito Santo, ó Deus Pai, tenha total liberdade de ministrar, Senhor Deus, aos nossos corações tudo aquilo, ó Pai, que tu reservou para este momento ser ministrado à tua igreja e a cada um de nós. E por isso te rendo graças e já te agradeço, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ler responsivamente 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo de número 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que preside sobre vós no Senhor e vos admoestam. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não desprezeis as profecias, abastendo-vos de toda a aparência do mal. Fiel é que vos chama, o qual também o fará. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e todos juntos. Amém. Nós vemos aqui que Paulo, ele estava terminando esta carta, esta missiva, e ele deixa um preceitos que, ao meu ver, ele é de grande valia, ele é muito útil para nós, ele nos edifica, ele nos ensina, ele nos dá algumas coisas que nós não podemos, como cristãos, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, aonde nós vemos que tem muitos pensamentos que parecem novidade, mas só parecem que estão de acordo com a palavra, só parecem
tem muita aparência, se transfigura, né, em luz, se transfigura em coisa boa, em novidade, mas com tristeza vos falo, Deus não está no negócio. E Paulo aqui, ele nos deixa esses preceitos diversos, votos e saudações. Vamos nos ater, irmão, alguns ensinos que Paulo, ele nos chama a atenção. Nós vemos que no versículo 12, Paulo fala: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então, ele pede para que reconheçais. O que é reconhecer? É analisar, é entender e atestar. Então, eu reconheço pelo o ministério deste pastor, a sua administração, o seu ministério que ele tem sobre a igreja e sobre a minha pessoa. Então, para você reconhecer, você tem que conhecer, você tem que analisar e chegar a uma conclusão a respeito de determinado assunto. Ele fala assim: e que os tenhais em grande estima e amor. Por quê? Porque se ele verdadeiramente está na presença de Deus, nós vemos em Apocalipse que é uma coisa tão nobre da parte de Deus, que fala assim: ao anjo do Senhor, né? Muitos que vão ler vão pensar que é o anjo, né, que nunca veio na terra como pessoa. Não, mas está falando do pastor. Ao anjo do Senhor da igreja de Laodiceia, ao anjo do Senhor, está falando dos pastores. E o que quer dizer anjo? A palavra anjo quer dizer mensageiro do Senhor. Então, Deus envia o seu mensageiro, né, o pastor, aquele que verdadeiramente ele é vocacionado, chamado por Deus para servir a igreja. E Paulo, ele dá essa orientação e ele diz que é um privilégio nosso nós termos o nosso pastor. E nós devemos amá-lo com respeito, reconhecer em grande estima e amor, né? E o que nós sabemos que é amor? Amor é aquilo que tudo tu faz sem querer nada em troca. Você reconhece, você tem o prazer de vê-lo feliz. Então você tem prazer de ver seu pastor feliz, né? Teve uns irmãos que tiveram aqui hoje. Ele falou: pastor, eu me lembrei quando eu era adolescente, quando eu era jovem na igreja. Nós estávamos pintando o chão da igreja, nós fizemos isso, mudávamos o piso da igreja, nós fazíamos jovem, né? Jovem voz sois forte, tem vencido o maligno. Então nós tínhamos prazer, nós tínhamos força, nós estávamos ali sempre querendo fazer algo que trazia alegria ao nosso pastor, né? Na minha época é o pastor Elcio que eu me refiro. Também tive o pastor Mira, mas o pastor Elcio, aonde muito nós também nos identificamos com ele. Então nós tínhamos esse amor, esse carinho ao nosso pastor. Nós fazemos coisas que deixavam o nosso pastor feliz. Nós queríamos ver o nosso pastor feliz, mas simplesmente no ato de querer vê-lo feliz, sem querer nada em troca. Então nós tínhamos prazer de fazer coisas que alegrava o coração do nosso pastor, porque nós reconhecíamos o ministério dele, o amor e o zelo que ele tinha para conosco como igreja de Jesus Cristo. Então nós temos como falar pelo carinho que nós vimos nele. Então nós tínhamos amor pelo nosso pastor, como Paulo aqui está orientando a igreja dos Tessalonicenses, e que tenhais em grande estima e amor por causa
da sua obra, tende paz entre vós. Então, por causa da obra, então nós temos que ter paz, nós temos que ter o que nós falamos. A igreja tem que estar o quê? O corpo tem que estar unido, bem ajustado. Somos um pelo laço do amor. O propósito é um só, o crescimento da igreja em amor, transmitir o amor. Qual o nosso interesse? Ver o reino de Cristo através da nossa igreja crescer, e nós, na instrumentalidade de Cristo Jesus, nós trabalhamos na obra, sendo grato a Deus pelo pastor que ele tem colocado para conduzir-nos ao reino de Deus, né? Nós vemos isso lá em Apocalipse, quando fala sobre os pastores. Rogamo-vos também, irmãos, que ademosteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais paciente para com todos. Nós vemos aqui que Paulo, nesta hora, ele está falando para a igreja. Então, nem tudo é o pastor que tem que fazer. Então, se nós vemos o irmão que ele já não está andando conforme a sã doutrina, o que Paulo fala que nós devemos? A demonstrar. O que é demonstrar? Orientar. Exortar é ensinar com carinho, trazê-lo de volta, mostrando que o reino de Deus é amor, é justiça, o nosso Deus é santo. Então, trazendo ele de volta a um pensamento dentro da palavra de Deus, a um pensamento de acordo com o molde da palavra de Deus. Hoje em dia, nós vemos muitos pensamentos, parece que a palavra de Deus fica do lado, mas a nossa regra de fé tem que ser o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós tivermos de orientar, de ministrar, nós temos que ministrar o quê? A palavra de Deus. E ele fala que nós devemos admoestar os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais paciente para com todo. Tudo isso é na palavra. Irmãos, os nossos pensamentos a gente tem que guardar para nós. Se você vai ministrar, você tem que ministrar a palavra de Deus. É ela que dá vida, é ela que a verdadeira profecia, que não tem como errar, porque já está escrito. Então, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos inspirar a, quando nós tivermos de ministrar alguém, que nós venhamos ministrar a genuína palavra. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 15, nós vemos aqui: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, e como para com todos. Por quê? Será que Paulo não sabe que, como numa grande família, às vezes os irmãos não se estranham? Sim ou não? A gente vê o irmão, daqui a pouco está brigando com o irmão, mas nem por causa disso ele deixa de ser irmão. Então, se nós vamos morar no céu, o céu é o reino de paz, de alegria, de harmonia. Então, não é. A gente sabe que pode ter um desentendimento, o irmão falar alguma coisa que o outro irmão não gostou. Não gostei. Eu não vou falar com ele. Mas não pode, nós temos que irai-vos e não pequeis, não colocai, a ira, sobre o sol, quer dizer, não deixe passar para outro dia, não. Isso é uma coisa que, em uma grande família, às vezes o irmão fala uma coisa, o outro não entende direito. Mas o que Paulo está falando? Paulo aqui, ele fala: vede que ninguém dê a outro mal por mal. Então, irmão, vamos tentar apaziguar, porque nós vamos fazer isso por causa de quê? Do reino de Deus. Nós vamos fazer isso por amor a Cristo. Por amor a Cristo, por amor ao corpo de Cristo. Nós já aprendemos que o corpo tem que estar bem ajustado. Então, a mão não pode estar brigada com o braço. A mão
aqui brigada com o braço, eu me chateei contigo, braço, agora eu não vou mais querer aceitar teu comando, o cérebro vai dar o comando, então vai ficar um negócio. E se nós termos consciência que nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos que estar bem ajustado, então nós temos que estar em perfeita harmonia. Às vezes pode ter, né, um desentendimento, mas nem por causa disso nós vamos chegar no céu, que não estou falando com o irmão, que o irmão falou que minha saia era feia, que o irmão falou que minha calça é velha. Meu irmão, tá bom, é velha, tá bom, fica chateado não, ora por mim que Deus vai me ajudar, ou você vai me presentear com uma roupa nova, não é assim? Leva na brincadeira, né? Porque o amor, ele tem que ser mais forte do que essas coisas que não edificam, essas coisas que não nos unem, tudo que vai nos afastar, tudo que vai impedir, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aleluia! Regozijai-vos sempre. Essa palavra, irmão, ela é muito profunda. Estávamos começando com um rapaz ministrando para ele, e ele falou que estava muito triste. E essa palavra, ela é muito forte, regozijai-vos, porque há razão para nós ficar alegre, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, tristeza, às vezes ela quer nos abater, como tem o Salmo, se não falha a memória, o Salmo 42, Salmo 142, tem alguns salmos também, fala a mesma coisa sobre isso, né? Porque se desespera, porque está abatido a minha alma, porque você se desespera dentro de mim, espera no Senhor, acalma, anima-te. Então, nós temos que entender que a adversidade, às vezes, ela quer nos abater, mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. O que Deus fala a respeito disso? Então, quando a nossa fé é firmada no Altíssimo, firmada naquilo que Ele tem falado conosco, então o amor lança o quê? Lança a tristeza fora. Quero saber de tristeza, eu tenho que me alegrar no Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é, como diz o Salmo 51, e não retire a alegria de mim, a alegria de estar na tua presença, não retire a alegria da salvação. Então, isso tudo às vezes vem para tentar o quê? Nos abater, nos afastar do Senhor, ficar moado. Daqui a pouco Satanás vem com seus dardos inflamados, como também tem a palavra de Deus. Então nós temos que estar com a armadura lá de Efésios 6, a partir do versículo 10, né? Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ele vai querer falar lá, crente, como é que você está? Não vale nem a pena na igreja. E ele vai querer, mas você tem que falar, mas a palavra de Deus diz. Pronto. Quando você vem com a palavra de Deus, ele para. E você começa a falar da palavra de Deus, das promessas do Senhor, começa a mostrar a ele o que é a palavra de Deus. É o quê? Não é isso? Das armaduras fala sobre a palavra. Então é a espada, meu irmão. Então nós temos que... Mas como é que eu vou ter palavra, pastor? Eu não tenho essa palavra que o senhor tem. Tem sim. Tem sim. Mas eu não sou pastor, mas você é servo. Você está ligado, qual o cabeça é Cristo. Mas eu não tenho essa sabedoria. Aquele que não tem sabedoria tem que fazer o quê? Peça a Deus que Ele dá. Então você não tem que ser que nem o pastor. Você tem que saber, dentro do corpo de Cristo, a tua função. Pode ter certeza que Deus não vai deixar você ser tentado acima que você pode suportar. E uma coisa é certa, que todas as coisas contribuem para o bem. Às vezes Deus permite nós passarmos por uma situação para nós crescermos nas fé. Porque às vezes, como Jó, né, queria saber se ele ia negar ao Senhor. Ele não passou? Passou. Jesus não passou? Passou por amor a nós e por amor ao Pai. Em tudo ele foi obediente. Mas no final, o que estava preparado para ele? A vitória. Então, irmão, você não está entendendo nada. Agora,
sempre eu repito e não me canso, como diz o apóstolo João: filhinho, não vos cansei de falar a mesma coisa. Se você está passando por alguma coisa a qual você não é culpado, começa a dar glória a Deus. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua boa vontade. Então, se você não fez nada de ruim e está passando no vento, pode deixar que essa prova aí é para o teu crescimento espiritual. Não é para você morrer. Não, morrer crente não morre. Em primeiro lugar, que crente não morre. E nós sabemos que o nome de morte quer dizer separação. É quando nós temos que deixar essa casa de barro e irmos morar na eternidade com o Senhor no paraíso. E hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós estamos falando a palavra de Deus. Tem muitos que têm muitos pensamentos, mas Jesus Cristo falou para aquele homem que estava lá naquele madeiro junto com ele: Senhor, quando chegar no teu reino, lembra de mim. O que Jesus falou assim? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Segundo alguns pensamentos, biblicamente falando, antigamente, quando descia, ficava lá no seio do Abraão, né? No lugar dos mortos. Mas agora que Jesus venceu, ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmão, quando nós deixarmos essa casa de barro, eu sempre falei: irmão, nós temos que cuidar desta casa de barro, sim, porque é ela que nos dá contato com esse mundo que nós vivemos. Mas isso não é o nosso corpo. Esse corpo, ele não somos nós. Nós moramos aqui dentro até um determinado tempo que o Senhor fala assim: venha. Então nós deixamos o corpo, como hoje cientificamente, né, já tem câmeras especiais dos cientistas que vê quando a pessoa, ele desencarna, ele sai do corpo e vai. Então mas saiu do corpo, porque ali você está vendo quando se deixa esse corpo, o pó vai para o pó, como também está escrito. Então, irmãos, sabendo disso, nós temos sim, mas aqui não é o final. Aqui nós estamos aqui para cumprir uma missão, e temos que pedir a Deus, né, entendimento, sabedoria, para aquilo que Ele colocou em nossas mãos, venhamos fazer com perfeição. Eu costumo dizer que a macieira tem que dar o quê? Maçã, né? Não adianta a macieira querer. Então, irmão, procura pedir a Deus: Senhor, dentro do corpo, qual a minha função? A tua função é isso. Então me ajude, Espírito Santo, eu fazer com maestria, com perfeição. Me ajude, me ensine. Irmão, você fazer o que Deus, Ele preparou para você. Irmão, pode ficar tranquilo que no céu tem galardão. Agora tem gente que mal começou a fazer uma coisa, já quer fazer outra. Aí não faz nem bem nenhuma, nem faz nem bem nem outra. Que quebra chamado abraçar o mundo com as pernas. Mas vamos continuar aqui, né? Sobre regozijai-vos sempre. Então, em tudo, você tem que estar alegre, você tem que estar feliz, porque Deus está no controle. E às vezes nós falamos: não, irmão, Deus está no controle da nossa vida. Primeiro vento, eu vou sair da igreja. Primeiro vento, fica todo encolhidinho. Mas não foi você que falou que você está no controle de Deus? Que Deus que manda na sua vida? Deus perdeu o controle da sua vida? Então nós temos que estar o quê? Amparado pela palavra de Deus. Agora, quando nós vacilamos, aí, filho, também a palavra diz que aí vem a justiça dos homens. Então, vamos procurar obedecer a regra dos homens, mas acima de tudo, fazer a vontade do nosso Deus. Porque todas as coisas contribuem para o bem. Amém? E aqui essa palavra, eu gosto muito desse texto: orai sem cessar. Isso daí Jesus também veio ensinando, ele foi exemplo. Devemos orar e não deixa dormir, né? Eu sei que Jesus, quando estava passando ali, ele chamou os discípulos para orar,
E quando Jesus foi orar a primeira vez, encontrou os discípulos o quê, irmã Bércia? Dormindo, né? É assim mesmo, vem aquele peso assim para nos colocar para dormir, né? Mas Deus vai dar vitória, nós não vamos dormir, vamos contar a bênção completa. Amém? Orai sem cessar, né? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, irmão, não está entendendo nada, da graça. Não está entendendo nada, agradeça. Agradeça, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Uma coisa eu sei, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E é isso que eu não abro mão. Podem falar o que quiser, mas o que Deus falou, eu não abro, porque Ele é fiel. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Irmão, se Deus falou contigo, segura. Anota, tem a irmã Regina, ela anota tudo que Deus, que ela tem certeza que foi Deus que falou, ela tem um caderninho e anota tudo. Eu falo que vou anotar, mas sempre me esqueço. Mas anota, né? Anota, e se você votou, não faça como alguns não. Eu voto, mas não cumpre. Cuidado, lá em Provérbios te ensina. Vai ler a palavra que você vai aprender. O que acontece com aquele que vota e não cumpre? Aí você joga lá no Google, né? Hoje em dia tem lá no computador. O que acontece? O que está escrito na palavra de Deus? Aquele que vota, fala que vai fazer e não faz. É só pedir perdão a Deus? Resolve? Não, eu chego lá, eu peço perdão a Deus porque eu votei na... Vai e cumpra o teu voto. Não é? Não extingais o Espírito. Isso daí que o verdadeiro cristão, quem não tem um Espírito não é de Deus. Já está escrito. Então, como eu posso extinguir o Espírito da minha vida? Vai ler lá. Obras da carne e fruto do Espírito. Então nós devemos procurar agradar a Deus e nos encher do Espírito Santo, né? Crescendo em amor. O Espírito Santo é amor, é a presença do Eterno, é um ser que nos ama, é um ser que tem ciúme de nós. Então nós precisamos agradar. Chame Ele, converse com o Espírito Santo que Ele fala, tá, irmão? O Espírito Santo, ele fala com o crente, tá? Então, quer conhecer o Espírito Santo? Chama ele. Espírito Santo, senta aqui. Me ensina a ser servo, Espírito Santo. Quero aprender contigo. Porque Jesus falou assim, eu não vou vos deixar órfão, rogarei o Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. E o Espírito Santo, ele estará convosco. Ele estará em vós. Então ele é o nosso mestre por excelência. Ele tem outros atributos, mas ele é o nosso mestre, ele é o Consolador, ele é aquele que nos ensina tudo que Jesus fazia nesse corpo, né, de barro. O Espírito Santo, ele como Espírito de Deus que está em todos e está em nós também, ele faz com maestria, porque ele é o Espírito de Deus, e ele é real, ele é um ser que fala, que pensa, que dá ordem, e também consola, que nos protege. Ele é maior do que o príncipe deste mundo. Então, irmão, é bom nos encher do Espírito Santo. Ai do crente, se o Espírito Santo não estivesse na nossa vida, há muito nós teríamos perecido. Não desprezei as profecias, né? Tem muitos que falam assim, profecia foi até João. Profecia de Gênesis e Apocalipse foi até João. Se não essa palavra de Ágabo, sempre eu falo isso, não me canso de falar de Ágabo, das filhas de Pedro, tantas profecias que Deus tem avisado à igreja. Então não despreze, né? A gente tem que pedir a Deus discernimento, porque virão falsos profetas, diz o Senhor Jesus. Mas o Espírito de Deus, ele ainda fala na igreja para algum alerta local das coisas que podem acontecer
e também fala individual com o servo do Senhor, como ele usava, né, no Novo Testamento, avisando os apóstolos, avisando a igreja, e tem avisado a igreja até o dia de hoje, né? Então, não despreze, peça discernimento, examinai tudo e retende o bem. Então, é aquilo que muitos teólogos falam, ter dois bolsos, né? Então, a pessoa fala, só fica com aquilo que você sabe que está de acordo com a palavra, nem discute. Quem você vê que está fora da palavra, joga fora, é lixo. Nem fica na cabeça, pede o Espírito Santo de Deus para fazer uma limpeza, para essas coisas que parecem, mas não são, não ficar, não, joga fora. Só retém aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então já sabe, né? Aquilo que não está de acordo não é de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a que vos chama, o qual também o fará. Então é quem? É o Espírito Santo de Deus na vida da igreja. E nós estamos ouvindo aí muitos profetas dos últimos dias, que tudo indica que esse 2025 promete, né? Estamos vendo muitos sinais, os grandes teólogos, né? Os teólogos, né, que são mestres em escatologia, né, tem falado das profecias de Ezequiel e de outros profetas, que o que está acontecendo hoje lá em Israel, né, é um cumprimento da profecia acontecendo. Então, não devemos desprezar as profecias. Então, fiel que vos chama, o que também os fará. Irmãos, orai por nós. Então, devemos continuar orando um pelos outros. Saudai a todos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, irmão, medite na palavra. Esses textos curtos, eles são de grande valia e edificação para a igreja. Eu gosto de lê-lo e aconselho, né, a riqueza que tem nessa epístola aos Tessalonicenses, tanto 4 e 5. E a gente vê que Paulo, ele escreve a segunda para a igreja, porque tinha algo mais. Então leia, irmão, medite na palavra, que só temos a crescer em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus assim nos abençoe. Aleluia.